Boa noite, pessoal, tudo bem? Treinadores, professores e estudantes, estamos iniciando a nossa live em parceria com o professor mestre Augusto Redua, que está entrando, e nós vamos abordar o conteúdo e a programação, né, da primeira turma da certificação do Bondarchuk Training Systems Level 1, que será ministrada pelo professor Augusto Redua em outubro na cidade de Porto Alegre. Estou esperando o professor Augusto me mandar o convite, né, para mim adicionar ele na aula. Ele precisa me mandar o convite. Ok? Rafinha Futsal, grande abraço. Tudo certo? Professor Márcio entrou. Professor Augusto, eu preciso que tu me mande o convite para entrar na live. Então, a gente vai, como nós tínhamos planejado, né? Nós vamos... Professor Aranha, tudo certo? Professor Augusto mandou o convite. Já vamos entrar. E enquanto o professor Augusto entra na live, eu vou já iniciar comentando sobre... Só um pouquinho. Eu estou aceitando aqui e não está entrando. Não sei se é o teu, Augusto. Augusto, tem que sair e entrar de novo, tá? Sai da live e entra de novo, porque eu estou dando ok aqui. Aqui apareceu Augusto Redua, não está conseguindo participar da live, tá? Vamos ver de novo. Aí. Foi? Boa noite, professor. Ufa! Boa noite. Tá me escutando? É normal? Tudo certo. Tá tudo certo aqui, áudio tá bom. Então, eu tinha feito uma introdução breve, né? Enquanto a gente estava finalizando a tua entrada. Pessoal, eu vou controlar aqui as perguntas, né? Então, já entrou o professor Dalton, o professor Márcio Schecker, professor Aranha, onde nós iremos fazer a parte presencial da mentoria, da certificação, né? Então, o que eu vou ser um moderador hoje, porque o interesse é nós vamos fazer várias lives, vários conteúdos, né? Nós temos 4 meses até outubro em que a gente fechou essa data, né? Nós já tivemos 2 eventos de mentoria bem extensos, em torno de 30 horas, com o professor Anatoly Bondarchuk, e eu gostaria de início de que, Augusto, tu falasse um pouco de como quem é Anatoly Bondarchuk, né? E já emenda de que forma, quando tu fizeste o mestrado na Rússia, né? Tu iniciou essa amizade com o professor Sergei Pavlov e depois Anatoly Bondarchuk, e de que forma hoje culminou, né? Nessa chancela, né? Na verdade, é uma chancela e é o primeiro professor no mundo que pode usar o nome do Anatoly Bondarchuk numa certificação. Então, é um marco muito importante e por isso que a gente está iniciando essa live. Então, Alex, primeiramente, boa noite, né, a todos os amigos, professores, treinadores, preparadores físicos que estão aqui presentes nessa live. O Anatoly Bondarchuk, eu ouvi falar muito bem dele
numa capacitação que eu realizei no Comitê Olímpico Russo. No último ano de mestrado, o meu orientador, Oktay Mizorovich, que é o consultor científico-pedagógico das provas de velocidade da seleção russa de atletismo, ele fez um convite, né? Não acreditei muito e aceitei e fiquei com a russaiada lá durante praticamente 2 meses lá, tendo essa capacitação. E lá, no Comitê Olímpico Russo, eu ouvi falar muito bem do trabalho do PhD Anatoly Bondarchuk. Daí de então eu comecei a pesquisar. No mestrado não foi muito falado dele. Teve um professor que falou bem pouco assim, né, dos trabalhos dele. E quando eu comecei a pesquisar, em 2015, eu identifiquei um artigo dele, escrito em russo, junto com um médico esportivo chamado Sergei Pavlov, né? E lá tinha um e-mail do Sergei Pavlov, eu, bem cara de pau, mandei um e-mail para o Sergei Pavlov. Com esse e-mail, publicamos um livro aqui no Brasil, em 2021, né? A editora Juá, chamado Princípios Modernos da Operação de Atletas de Alto Rendimento, uma visão bem biológica do treinamento, né? Uma visão que ainda não foi trazida para cá, para o Ocidente, de uma forma bem pautada na neurofisiologia, né? E a partir daí, com os trabalhos do PhD Sergei Pavlov, eu conheci o Anatoly Bondarchuk, tudo virtualmente. Naquela época de pandemia, começamos a conversar. Dessa conversa, realizamos 2 mentorias. Essas mentorias tivemos resultados práticos, tivemos case de sucesso que vocês podem identificar aí no meu Instagram, né? Recentemente, Campeonato Mundial das Provas de Velocidade no Brasil, o treinador falando da experiência que foi fazer essa mentoria e outros casos aí também. E muitos ainda aqui no Brasil não têm a imensidão de quem é o ex-campeão olímpico, o treinador e o cientista chamado PhD Anatoly Bondarchuk. Ele nada mais é, ele foi campeão olímpico em 1972, foi bronze em 1976, numa Olimpíada seguinte, né? Então, 2 ciclos olímpicos ele medalhou. Foi ex-recordista mundial e foi preparador de uma gama de campeões olímpicos mundiais. Foi treinador da antiga União Soviética, do Kuwait, dos Emirados Árabes, de Portugal, de Canadá e vários outros países que ele mostrou, né, e transferiu o conhecimento dele. Então, recentemente, né, nós tivemos aí esse prazer, essa chancela de sermos autorizados a, primeiro no mundo, a estar fazendo a certificação de todo o trabalho da vida dele, né? E essa certificação vão ter 2 níveis. O primeiro nível vai ser nada mais do que aquela cidade que me acolheu, né, em 2019, primeiro curso aí que eu ministrei na Bodytech, com o Alex, aí, o monstro me perturbando, Marcelo Pivo também, dando todo o suporte lá. Mandar um abraço para ele, para o Marcelo Piva. Então, o que faz todo esse trabalho, né, do Bondarchuk é um trabalho científico prático, né?
você escuta ele falando, você, assim, sai do seu paradoxo normal e vai para uma realidade bem prática. E esse é o objetivo da certificação Bondature Training Systems. Augusto, eu vou fazer um relato meu, né? Até porque quando quando tu voltou do mestrado em 2019, né, pro Brasil, tu já tinha, eu te sugeria, cara, vamos fazer um curso presencial com o teu conhecimento em relação à periodização, né? E a gente criou um curso, né? Não um Bondarchuk Training System, mas um curso tentando ligar essa ideia que é uma periodização que pode ser chamada de biológica ou funcional, né? E a gente foi um sucesso em Porto Alegre. E a partir daí teve a pandemia e eu posso dizer, e teve os nossos estudos em relação a uma metodologia que muitos treinadores no Brasil conheceram ano passado. Eu posso com tranquilamente comentar que eu fui um dos que auxiliou na indicação do nome do Franz Bosch Systems para vir para o Brasil ano passado. Me foi perguntado e a maioria não conhecia. E a gente sabe que foi um sucesso, tanto no curso da certificação de 3 dias, como dentro do evento do Summit lá em Curitiba. Por que eu estou falando isso? Só para vocês entenderem o Bondarchuk e algo assim, ó, que é incalculável o que a gente pode usufruir desse conhecimento nesses 2 dias e depois com o próprio Anatoly na continuidade, né, que são 2 aulas, 2 dias. Na pandemia eu comecei a organizar mentorias, né? Então o professor Augusto até foi convidado em algumas aulas. Eu estou indo para uma terceira turma de uma mentoria mais longa de 20 e poucas aulas, que é Complex Training, né? Que na verdade vocês vão entender que é o que todo mundo faz hoje, mas não sabe chamar de algum nome. E também tem a mentoria de tênis, né? Também específica. E estou indo para uma mentoria agora mais teórica prática de isometric training, tá? Por que eu estou falando isso? Porque no embasamento teórico, como eu estudei 2 vezes cursos curtos que a gente pode chamar de educação continuada, especialização curta, em 2017 e 2019 em Moscou, e o professor Augusto fez o mestrado 4 anos, né, lá, nós tivemos acesso, né, à metodologia da Universidade Estatal de Moscou, que é referência, né, onde a maioria de quem vai para lá estuda. Então, as raízes de Matveev, Vergoshansky, Seluyanov, Platonov, Zatsiorsky, né, toda essa ideia, né? Então, o que mais nos chama atenção é a periodização de bloco, ok? E, como o professor Augusto mesmo falou, ele teve, na verdade, foi um presente essa oportunidade única de estudar no Comitê Olímpico. E tu mesmo me falou assim, olha só, no Comitê Olímpico cada um usa a metodologia que quiser, porque não está dentro da universidade. E aí teve acesso Sergei Pavlov e depois Anatoly Bondarchuk. Até aí é uma história, né? Só que dentro da organização dos meus conteúdos, né, eu falo sobre o sistema dinâmico complexo, que eu mais é o Franz Bosch. Só que isso é algo recente, é de 1990 alguma coisa em diante, né? E o primeiro livro do Franz Bosch é sobre atletismo, é sobre running. Depois ele vai para Strength and Coordination, né, coordenação, e hoje o último livro dele é sobre anatomia da agilidade.
E quando o professor Augusto trouxe esse conceito, fez as mentorias com a Anatoly Bondarchuk, traduziu o conteúdo dele, nós começamos, e até o professor Augusto se lembra, o professor Davi Macena, que participou de umas mentorias, e é uma referência em sistema dinâmico complexo no Brasil, a principal referência. E ele falou, olha só, hoje eu tenho mais subsídios para entender que a origem de tudo a gente pode falar que é um modelo integrado e que a gente pode chamar de sistema funcional, né, biológico ou sistema biológico. E nada mais é do que o funcional do Ocidente começou a tentar buscar na década de 80 e 90. Tudo isso que a gente tenta pensar em exercícios em cadeias musculares, né? Em exercícios que têm característica específica que vão trazer uma possível transferência. Então as pessoas falam muitas coisas sem saber de onde surgiu os termos, né? Hoje a gente sabe que o termo especificidade, né, que é um termo da dinâmica correspondência, é muito, se eu não me engano, é um termo cunhado pelo Vergochansky, mas o termo transferência adaptativa positiva já é algo muito mais estudado pelo Bondarchuk. Ou seja, e são dois contemporâneos, né, de estudos. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente chega, né, qual é a grande coisa que contribui hoje para todo mundo que trabalha com performance, qualquer esporte, reabilitação e até hoje sala de musculação? Qual é a grande coisa? Isso que eu bato na tecla e converso com o professor Augusto. Nós não temos tempo de treinamento para fazer ciclos longos. Alguns esportes têm, atletismo tem, porque as temporadas são condensadas, natação, talvez lutas, ginástica. O resto, que é nosso dia a dia no Brasil, é 10 meses e meio de temporada e um mês e meio de pré-temporada e férias. Então, o que acontece? Se a gente não entender a complexidade ou as capacidades sendo trabalhadas ao mesmo tempo, a gente não vai conseguir atingir resultados. Só que aí se pergunta, tá, mas isso é da onde estão essas bases teóricas? As bases teóricas é a raiz desse tipo de ideia que o Anatoly Bondarchuk chama de sistema biológico, né, o sistema funcional biológico, e que nós vamos explicar com toda a teoria e toda a parte prática que muita gente já faz isso e poderia fazer com muito mais qualidade se entendesse as bases teóricas. Aí vão me perguntar, beleza, eu quero essas bases teóricas. Aí a gente vai para um outro detalhe. O professor Augusto fala russo, o professor Augusto traduz o material do Bondarchuk. Pouquíssimo material está em inglês e olha lá em português, porque o professor Augusto morou na Rússia, eu fui algumas vezes, a gente sabe que, exemplo, o próprio material do Mativé, se eu não me engano, ele tem 2 livros aqui no Brasil, né? A gente que esteve lá na biblioteca onde o professor estudou, existem teses e milhares de materiais de cada pesquisador e PhD. E pouquíssimo desse material é traduzido. E o professor Augusto está traduzindo o material original do professor Anatoly Bondarchuk. E para finalizar, e aí passar a palavra para o professor, olha que fantástico. A palavra mais usada hoje, e eu, de uma maneira de marketing, obviamente, né? Porque eu vou lançar um curso, eu preciso chamar atenção, né? Quando eu falo, né, sobre complex training, é uma palavra usada pelo professor Yuri Vergochansky e também usada pelo professor Anatoly Bondarchuk. Porém, o complex, né, do Vergochansky, que é a finalização do bloco, lá o último bloco dele, o bloco C, né, depois de vários meses de bloco A e B. Já o complex
do Anatoly Bondarchuk é a raiz de todo o planejamento que ele organiza, os conteúdos, os exercícios, as periodizações, do início ao fim. Então, muitos de nós querem organizar treinos modernos e não tem nem noção que já tem alguém que pesquisou 40, 45 anos da vida essas aplicações, e aí é o grande detalhe. Isso que eu acho que é mais valioso ainda, mais valioso, em atleta de altíssima performance, e não em estudante universitário. Então a gente sabe que pesquisar resultado em atleta de altíssima performance é totalmente diferente de pesquisar em estudante universitário, que é o que normalmente o mundo consegue como público para participar das pesquisas. Então, olha só, oportunidade única. Tá? O professor Augusto vai falar agora um pouquinho da programação. Né? Nós estamos já abertos para as inscrições, que vão ser em outubro. Ou seja, hoje falta um pouco mais de 4 meses, porém, nós entregamos conteúdos antes da mentoria. Então, já temos inscritos e nós temos grupos privados no Telegram, grupos privados no WhatsApp, que a pessoa, quando entra em contato com a gente, formas de pagamento em cartão de crédito e parcelamento direto no Pix. Por quê? Porque a pré-mentoria, ou pré-mentoria são os meus cursos, pré-certificação, a gente quer entregar conteúdos de qualidade com áudios de explicação para quando chegar no dia do curso presencial e depois com o curso com o online, com o próprio Anatoly Bondarchuk, a pessoa aprenda. Né? O nosso objetivo é que a pessoa aprenda e use. Né? E a gente sabe que tem vários cursos que no Brasil que o pessoal não entrega material. Fica só na parte prática. A gente é o contrário. A gente passa meses entregando conteúdo, né? Não mede forças para passar o conteúdo para os professores. E depois tem a parte prática. Professor Augusto. Você foi bem feliz numa parte aí de tudo que você falou, referente ao que mais o professor Anatoly estuda, né? É a pessoa com maior autoridade hoje que fala sobre a transferência no treinamento esportivo. Então, são termos antagônicos. Você falar o termo de especificidade e você falar o termo de transferência. A transferência é bem complexo. É bem complexo. Você tem uma transferência positiva, referente ao todo o processo de treino, uma transferência negativa ou uma transferência neutra, que aquilo ali você não teve serventia para aquele objetivo almejado. Recentemente eu tive uma notícia muito feliz de um amigo que é preparador físico da seleção do Kuwait, de handball, e conversando com ele, ele falou, rapaz, pior que essas coisas erradas que você fala aí tá certo mesmo, hein? Lá fora, lá na seleção, é competição atrás de competição. A gente não consegue ficar fazendo aquela tal de base de força. Esquece, na prática não dá. Então, para vocês terem ideia, em 1900, meados de 1950, 1960, quando o PhD Anatoly Bondarchuk defendeu o seu PhD, não deixaram ele defender na Ucrânia, né, por questões políticas, mandaram ele para Moscou para ele defender o mestrado. E naquela época ele falava para mim, Augusto, eu tinha que responder como estava no livro, mas naquela época eu já treinava totalmente diferente. Eu treinava totalmente diferente do que estava no livro. E eu falava, mas como? Como que o senhor treinava totalmente diferente? Augusto, eu via colegas, eu via amigos
talentosos, promessas que, devido ao treino excessivo de cargas excessivas, que não potencializavam o rendimento esportivo, porque uma coisa é você ser forte e uma coisa é você ser forte para aquele ato motor competitivo. Então, Augusto, naquela época, eu realizava os meus treinos totalmente ligado a lançamentos. Eu realizava exercícios de força, sim, mas poucos exercícios que contribuíam para o meu rendimento esportivo, para que eu lançasse mais rápido, mais veloz, que o meu martelo atingisse uma marca maior. Então, naquela época, eu já treinava dessa forma. E tudo isso começou a fazer muito sentido quando eu comecei a estudar a teoria dos sistemas funcionais de Peter Anok, que eu estava na biblioteca da Universidade de Kiev e queria entender o porquê eu tinha que responder de forma que eu achava errônea, que eu não treinava, né, e que dava certo e que deu certo a vida inteira e que eu passei mais de 40, 50 anos utilizando aquilo. E foi então que eu comecei aí a entender mais sobre essa resposta biológica do treinamento, de como que os do organismo, sistemas do organismo, sistema cardiovascular, sistema muscular, sistema respiratório, eles funcionam como um todo, de forma singular. Então, isso é uma das coisas que vão ser abordadas na certificação, que vão fazer sentido para todos, né? Devido ao cronograma que nós temos de 2 dias e depois mais 2 dias que nós vamos estar perante ele. Recentemente, eu estava conversando com ele, eu olhei assim, já passava, estava dando quase 1h45, ele não parava de falar, conversando normal. Na mentoria, né, o Alexandre é de prova, nós temos aulas com ele de mais de 5 horas. Ele não parava de falar, não parava de dar exemplos práticos. E o Alex também tocou aí na tradução do russo, a complexidade que é isso. Ele fez a proposta para mim de eu traduzir um livro dele inédito chamado Periodização Desportiva Individual, que ele trata a periodização esportiva como o indivíduo, que não existe uma periodização certa, não existe um modelo, né? E são aproximadamente 490 páginas. Tem 1 ano que eu já estou traduzindo e eu não estou nem na metade. É muito complexo. Vira e mexe, eu pergunto as coisas para ele. Ele me mandou por correio, o senhor Dalton e o senhor Alexandre, está de prova que eu dei uma cópia para eles, né? De, de, uma, de uma parte do livro, dos exercícios, tudo com os desenhos bem didáticos. Então, hoje, ele se encontra no Canadá, aposentado, e ele quer difundir todo o conhecimento dele para todo mundo. Já tem livros publicados nos Estados Unidos, bastante na Rússia, né? E agora eu tive, né, a felicidade de poder estar tendo essa chancela e contribuir com todos vocês, né? Nós já estamos com 30% das vagas ocupadas da certificação. É uma certificação que vai ser no CT do meu amigo Aranha. Um abraço para ele, está presente aqui. Um amigo de altíssimo nível aí, que sempre está se atualizando também. Conheci ele lá no curso
em Porto Alegre, na Bonitec. Então, os 2 dias vão ser totalmente presencial e prático. Vamos iniciar aí com o tema de adaptação biológica no treinamento esportivo. O que é adaptação? O que isso significa quando você fala em um processo de treino? O que é uma relação entre um processo pedagógico e biológico? Em seguida, o conceito da forma desportiva, que todo plano, toda ideia de treinar, ela deve ser baseada na forma desportiva, no seu desenvolvimento, na sua manutenção e na sua perda da forma desportiva. É como pensa o Anatoly Bondarchuk. Em seguida, nós vamos falar sobre a teoria da transferência no treinamento, né? Com suas visões ofepistas, visões holísticas, visões especialistas. Também vamos falar muito sobre o desenvolvimento da força-massa isométrica, força explosiva dinâmica, enfim, várias vertentes da força, e o que ele fala muito é sobre esse estímulo máximo isométrico, que nas primeiras turmas da mentorias marcou, né, Alexandre? O, o que ele contribuiu de forma muito didática. Também vamos. Augusto, só para um ponto bem importante, tá? Nosso amigo, professor Davi Macena, meu amigo, o amigo do professor Augusto, e o professor Macena participou de uma das mentorias do professor Anatoly, né, Bondarchuk. E o professor Macena disse: eu tive acesso a um pouco, né, ele tinha lido um outro artigo sobre o Vergoshansky, desculpe, sobre o Bondarchuk, mas é difícil, não tinha material, não tem material no Brasil, né? Quem tem material é o professor Augusto Redo. E ele falou assim: olha, hoje eu tenho certeza, né, e um embasamento teórico do sistema dinâmico complexo é em cima do sistema funcional biológico do Peter Anok. Isso é a primeira coisa. E o segundo, né, nós estivemos na certificação internacional de 3 dias do Tan Thomas, que é o braço direito do Franz Bosch, e a gente notou toda essa ideia complexa, né? Complexidade, integrativa, funcional, holística, né? E o que me chama a atenção, né? É que o professor Anatoly Bondarchuk entende que a isometria máxima, né, é um pilar importante de sustentação para o restante. E aí, tranquilamente, teoria da contração muscular, né? Se a gente estudar a teoria da contração muscular, vai estar lá explicando o porquê da isometria. Por isso que eu criei um curso de isometria, né? E a gente notou, o professor Ramiro Barros, eu já fiz a mentoria e vale muito a pena. Obrigado, professor. Me lembro, Ótimos tivemos. resultados também esse professor aí teve, um amigo, um grande abraço. Sim. E E aí, parabéns, nós, professor. nós estivemos juntos lá e nós notamos que o sistema dinâmico complexo baseia o pilar na coordenação. Eles fazem isometrias? Fazem. Só que são isometrias submáximas, né? E aí é algo que eu, professor Augusto, professor Davi Macena, professor Alex Natera, o maior estudioso do mundo em isometria, nós entendemos que a isometria máxima ela é diferente da isometria submáxima, né? Então, vocês vê, a base é muito similar, porém a gente começa a encontrar diferenças e em cima delas a gente segue caminhos, né? Como o professor Augusto mesmo falou, o certo e errado é relativo, né? A gente tem que dominar as bases teóricas, confiar nelas e seguir as aplicações práticas com embasamentos. Sim, e uma coisa, né, que me chamou muita atenção
do PhD Anatoly Bondarchuk, foi quando ele me falou de forma bem prática e que eu sempre questionava, mas várias vezes durante o ano, como que você conseguia atingir a forma desportiva com os seus atletas, né? Como isso? E ele sempre me falava, tudo está na cabeça. É simples. Cada sessão de treinamento, no mínimo de 10 a 15%, nós temos que estimular o ato motor competitivo. Temos que estimular o rendimento esportivo do que esse atleta ele necessita, não o que ele precisa. Então ele sempre falava, especificidade às vezes pode ser que o atleta está precisando de alguma forma, mas a transferência ele necessita. Professor Augusto, eu quero que tu me confidencie, né? Porque esses dias tu me chamou e falou assim: ó, tô traduzindo o livro novo, tô na metade. E, cara, eu descobri, tem coisas fantásticas ali. Aí tu só falou para mim assim, bah, essa questão de transferência é muito complicada, né? Porque tá tudo linkado ao córtex cerebral. O gesto, tu falou de ato motor, né? É ato motor comportamental. E se, lá na primeira, lá, quando a gente falar sobre adaptação, a gente vai ver sobre adaptação sistêmica, né? E vários pesquisadores no Brasil já falam que não podemos defender uma questão do sistema nervoso central e também não podemos defender unicamente a questão periférica, né? E sim a questão sistêmica, uma retroalimentação entre o sistema nervoso central, periferia, né? A parte a parte do periférica muscular. E aí, quando tu me falou assim, olha, essa questão da máxima transferência, essa questão que todo treino tem gesto motor específico, intenso, comportamental, uns 15 a 20% do volume. E aí eu fico pensando, por quê? Porque o cérebro precisa receber essa descarga elétrica dentro do gesto específico. Por quê? Porque ele precisa melhorar do gesto específico, né? E olha como algumas modalidades fazem isso, outras nem tanto, né? Várias. O treino é baseado no gesto motor. Exemplo, tênis, né? Natação, atletismo, né? Ginástica, lutas. E temos outros esportes, né? Que tem menos. E essa é a evolução do treinamento em várias modalidades, né? Que a gente vai achando caminhos mais, principalmente pelo calendário. Na minha opinião, principalmente pelo calendário. Nós temos menos tempo útil de qualidade para treinar. A gente não pode perder tempo de treino com inespecificidade, né? Claro. Quanto maior for o nível do atleta, quanto maior for o nível do atleta, mais ele terá que ter treinos que tenham essa estimulação do ato motor competitivo, né? Se tem um atleta jovem que ele está iniciando, ok, mas se é um atleta que já está em seu altíssimo rendimento, ele vai ter que treinar mais e sempre, e cada sessão de treinamento é em torno de 10 a 15% de todo o volume, com um alvo referente ao rendimento esportivo da modalidade E que como é que pratica. Então, como é que é o nome disso? Como é que o professor Anatoly Bondarchuk chama isso? isso é um corredor da transferência. Sim. Mas qual o nome do método que ele chama? Complex. Aí, ó. Tá aí. Tá aí o nome. O complex por quê? Porque é uma integração, né, de um modelo integrado para o alvo do rendimento esportivo. E naquela sessão de treinamento, não num como de mês a mês, de semana a semana, não, de sessão a sessão. Professor E Augusto, nós temos também
que ele fala muito disso, que é a redução dos prazos do calendário esportivo, que é para entrar na forma esportiva. Então, nós vamos apresentar vários exemplos e como é realizado isso em várias modalidades, que vai ser no domingo, a última parte da aula presencial, e vamos discutir com ele, né, a transferência do treinamento de forma online e também métodos de elaboração do processo de treino. No segundo nível, Alexandre, eu não ia falar, mas eu vou falar. Para você ter ideia, vai ter um tópico que se chama transferência no treinamento a nível do córtex cerebral. Então, tem que ter a base, né, do nível 1, e que isso aí vai chocar tudo que a gente viu até hoje, né? Tudo que a gente viu até hoje é excelente, mas também nós temos que saber e entender essas outras visões do treinamento, como é essa visão biológica que o Anatoly aborda. Fantástico. Professor, então, a gente já falou sobre o professor Anatoly, só falou sobre a ideia de periodização, né? Falamos de outras, né? Que tem a validade, né? Que já fizeram campeões, mas o esporte, ele evolui e juntamente com a influência ao entorno do esporte, né? Então, me chama muita atenção, olha só, eu não vou citar, mas me chama a atenção, eu já li isso, eu já presenciei outros PhDs falando. Olha, eu peguei a periodização do livro tal e apliquei no meu atleta. Não deu certo. Aí eu perguntei, tá, mas baseado em que? No livro tal, no livro naquele, né? E aí, quando a gente perguntou, o professor fez o mestrado, eu era da minha turma, nas minhas duas turmas, era o que mais perguntava também, né? Os próprios professores, né? Que a gente sabe que a ciência do treinamento esportivo e a filosofia, olha que fantástico, só sabe quem vai lá. Ciência do treinamento esportivo e filosofia são as duas principais matérias do curso de esporte ou educação física, como vocês queiram chamar no Brasil, na Rússia. E nós perguntamos, tá, mas por que no Ocidente o pessoal pega os modelos de periodização e aplicam e não dá certo e ficam falando que a periodização vai dar errado? Aí eles falam para nós, mas quem mandou eles pegarem e copiarem os modelos? Uma coisa é a ideia, né? A ideia. O modelo é o único. Ele só serve para aquele atleta. E as pessoas pegam e copiam exatamente igual. Isso me chamou muita atenção. Por quê? O que eu escuto? Tu acabou de falar para mim, falou assim, ó, olha, tô na metade do livro sobre periodização individual. Como é que é o nome do livro mesmo? Periodização esportiva e individual. Periodização esportiva individual. E no livro, o último livro, ou seja, livro 2024, porque não está lançado, vai ser lançado em parceria com o professor Augusto, não existe um modelo de periodização. Existe único para seguir. E sim, uma ideia estrutural para que a gente possa seguir caminhos com nossos atletas. Então, o primeiro erro é as pessoas pegarem modelos prontos e quererem copiar. O que tu acha disso, professor? Exatamente, porque se você parar para pensar, foram modelos, né, escritos em determinadas épocas. Uma vez eu questionei o Anatoly, ele pegou e falou assim para mim, Augusto, eu vou fazer 83 anos, eu ainda faço consultoria com os atletas, e o último mês que eu fui treinador aqui no Canadá, o atleta meu aqui foi campeão da Liga Diamantes, da IAF.
Aí ele falou, não existe isso. Existe uma ideia, uma forma integrada que deve ser trabalhada. Não tem um número X. Eu devo saber quantas sessões de treinamento o meu atleta ele consegue desenvolver a forma desportiva. No outro ciclo de treino que ele vai trabalhar, isso vai ser diferente. E cada ciclo que vai, consequentemente, vai ser diferente de um atleta e de outro atleta. Esse livro dele, Priorização Desportiva Individual, são 3 grupos de atletas que ele treinou durante 20 anos. 3 grupos de atletas que ele treinou durante 20 anos. Que ele fala isso. E não existe. Não existe um modelo. Né? Existe uma forma, uma ideia Um de como, conceito, um conceito. um conceito de como, Organizar. como organizar e de como os sistemas do organismo trabalham como um todo. É isso que ele frisa, que dessa forma integrada, né? Que ele faz as suas abordagens. Fantástico. Então, dá para notar o quanto o interessante e algo que a gente está construindo ao longo dos anos, professor, é que entendendo essas bases teóricas, né, bem explicadas, né, bem sedimentadas, né, o profissional, independente da sua área de atuação, de modalidade individual, coletiva, no atletismo, na natação, no esporte de raquete, lutas, reabilitação, ginástica, endurance, pode tranquilamente criar essa palavra, os seus conteúdos de treinamento. Então, para finalizar, passa aí um convite oficial da certificação, a data, como é que entra em contato, as opções de parcelamento, né? Que a gente já está com os grupos. Ah, esqueci de falar. Dia 17 de julho está começando, estou me engasgando aqui. Dia 17 de Então, julho, ou seja, daqui a uma semana. fica emocionado. Duas coisas, ou você não para de falar, ou você começa a tossir. Aí, daqui 7 dias, está começando oficialmente a nossa pré-certificação. Serão 4 meses de conteúdo antes da aula presencial. Ou seja, a gente vai preparar a mente de um conteúdo que não tem, a não ser o professor Augusto, de acesso no Brasil. Não tem. E que na certificação, nesse caso, né, sob a minha organização e do professor Aranha em Porto Alegre, mas com certeza, já deixo a dica, terá outras cidades no Brasil, provavelmente a partir de 2024, que vão receber a certificação, né? Passa aí todas as informações, professor. Nós já estamos com as abertas, né, no primeiro nível da certificação Mondaturk Trend Systems. O primeiro lote vai até o dia 21 de julho, né, e eu já deixo aqui o convite para todos que estão assistindo a live dar um print e fazer um stories ou depois mandar para mim ou para o Alexandre, que nós vamos dar um desconto, né, até dia 21 de julho, que é o primeiro lote, porque nós temos uma capacidade de 35 lugares. E desses 35 lugares, nós já estamos com 13 pessoas no grupo fechado, no WhatsApp. E Telegram. WhatsApp é o nosso grupo aberto de informações. Sim. Até nós temos aí um professor do Reino Unido que eu falei para ele que era em português e ele ainda não se questionou, mas enfim, ele não vai conseguir fazer essa certificação. E fica aqui o convite que eu tenho certeza que essa certificação ela vai
mudar totalmente o pensar prático de todos os profissionais, né? 21 e 22 de outubro, presencial e prático, em Porto Alegre. E depois, 28 e 29 de outubro, duas aulas fantásticas com o PhD Anatoly Bondarchuk na plataforma Zoom, que será disponibilizado essas aulas com o Bondarchuk. Então, as pessoas irão ter para o resto da vida essas duas aulas nível 1 da certificação. Nós vamos disponibilizar também o material impresso de todo o nível 1. O certificado também vai ser assinado, né, de forma eletrônica pelo PhD Anatoly Bondarchuk. E mais a camiseta aí da chancela Bondarchuk Training Systems, que cada participante, professor, irá receber. Show de bola. Então, ficamos à disposição, eu, professor Augusto, só nos chamar no privado aqui, a gente passa informações, explica, né? E aí, eu, eu aqui em Porto Alegre, né? Então, juntamente com o professor Aranha, organizando essa parte presencial, o professor Augusto, com o suporte das inscrições, né? Direto com ele, os parcelamentos, tudo com o professor Augusto. E eu e o professor Augusto vamos controlar o nosso grupo do Telegram, né? Para ir passando para vocês o máximo de conteúdo até a mentoria. Né, professor? Exatamente. As inscrições no site da Bio, no meu Instagram, Simpla, ou quem está assistindo essa live aqui, dá um stories, marca a gente, manda ou para mim ou para Alexandre, e pode me chamar no individual aqui no direct, que a gente vai fazer da forma Pix com desconto. Lembrando que esse desconto, o primeiro lote, até 21 de julho, devido à capacidade que nós vamos ter de 35 pessoas lá no CT do nosso amigo Fera Aranha. Tá bom? Valeu, professor Augusto. Obrigado. Eu que agradeço. Mais uma. Quase esqueci. Amanhã eu estou indo para a Alemanha, Stuttgart, participar de um curso internacional. Vou ficar até segunda. E nós vamos ter uma live, provavelmente sexta-feira, né, professor Augusto? Isso, vamos ver. Vamos ver a data aí, vamos organizar. O conteúdo que eu vou estudar lá está dentro do curso, também está dentro da metodologia russa de treinamento avançado. E aí, eu e o professor Augusto vamos trocar algumas ideias sobre a metodologia de programação avançada de treinamento que está dentro do Complex e dentro do sistema biológico funcional da certificação. Ok? Vai ser show. A gente vai bater um papo sexta-feira novamente aqui no Stories do Instagram. Valeu? Valeu, Alexandre. Obrigado aí. Obrigado a todos aí que estiveram presentes aí conosco. Valeu. Um abraço. Espero vocês na certificação. Valeu. Um abraço. Um abraço.